Paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da IBD do segundo trimestre que estamos estudando Gênesis. A lição é a número 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. A revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira. A coordenação é da missionária Jane em 25/6/2023. Nós estamos estudando agora, hoje, o tópico número 2, Vivendo segundo os planos de Deus. O autor diz que a forma como José lidou com as suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, e não apenas no livramento. No item aqui 2.1, a preservação do povo da aliança. O autor diz que José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados Abraão e Isaque. Gênesis 45:7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José sabe que Deus tem um povo dele em sua família e o propósito glorioso para ele, e por isso este povo não pode extinguir-se. E tudo o que aconteceu era que Deus era sabedoria fazendo o que precisavam para este projeto maior. José sabia que o mesmo passado, por qualquer situação, Deus iria preservá-lo através dele, o povo da aliança. Aí no tópico comentarista, o autor cita o comentário bíblico Budin, Gênesis. No século VII, o profeta declara que podia ser que nem todo o povo, todo o Israel fosse preservado, mas só um remanescente dentro desse povo. Amós 5:12. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as tuas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Amós 5:1. Ouvi essa palavra, que levando como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Isaías 6:13. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e com o carvalho e com a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Aí no item 2.2, exaltado por um propósito. O autor diz que não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. Gênesis 45:8. Assim não fosse vós que me enviasse para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José entende que Deus abate o exaltado segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito. No caso de José, fica claro que não tem necessariamente a ver com a punição aos maus e a recompensa aos bons. Ele tem a ver com os propósitos maiores e além das decisões humanas. As decisões más dos irmãos de José foram usadas soberanamente por Deus para seus propósitos. O autor diz que as atitudes boas de José forma uma forma usada por Deus para colocá-lo onde Deus queria. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário de Gênesis, Bruce K. Holtke. José prefere perspectiva celestial do que Deus está operando através dele para concretizar o que é bom. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O pecado deve ser visto dentro do contexto sólido e eterno propósito de Deus. O autor diz que, através do sofrimento de Jesus, o Senhor preserva o sonho inspirado de Abraão. A santa semente sobrevive à grande fome, como Noé sobrevive ao grande dilúvio. E para terminar o tópico 2, o item 2.3, o príncipe abençoado, o rei. O autor diz que Jacó havia sofrido o luto de José. Gênesis 37, 1 a 35. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levar a seu pai. E disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: É a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. O autor comenta que, como Abraão teve Isaque de volta por intervenção de Deus, Jacó pode rever o seu filho, ressurreto, que também reviveu. Gênesis 45, de 25 a 28. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai, então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não o acreditavam. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, eles lhe falaram, vendo que os carros que José enviaram para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 48, 11. Israel disse a José: Eu não cuidara a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Que Jacó fosse ao Egito com sua família. Gênesis 46, de 2 a 7. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse a Jacó: Jacó. E ele disse: Eis aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram o seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros do faraó, enviaram para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. E os seus filhos e os filhos dos filhos dele, as filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a tua descendência levou consigo ao Egito. O propósito de Deus era que o próprio Jacó, o guerreiro de Deus, abençoasse o grande faraó. Gênesis 47, de 7 a 10. E trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Para Deus, Jacó era o verdadeiro príncipe, e podemos ter certeza de que Deus sabe quem somos para ele. O autor cita o comentário Chaplin Gênesis. Jacó abençoou a Faraó, assumiu uma posição de superioridade sobre a autoridade máxima do Egito e tratou com o filho que não como superior.
para que o egípcio em 120 anos era a idade máxima da longevidade de Jacó. Está com 130 anos e Faraó tratou-o com imenso respeito, aceitando por 2 vezes sua bênção. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, que é quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Até lá, se Deus assim permitir.